A graça e a paz de Jesus estejam sempre presentes na nossa vida. Vamos juntos meditar na palavra de Deus? Hoje o texto é Marcos, no capítulo 2, do verso 13 ao verso 17. O chamado de Levi, ou o chamado de Mateus. O texto narra assim: De novo, Jesus foi para o junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Enquanto ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. Esse se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Encontramos no chamado de Mateus ou de Levi um dos paradoxos do Evangelho. O reino dos céus é para pecadores e não para os justos. Porque os pecadores precisam de arrependimento e só os arrependidos entrarão no reino dos céus. Levi, ou Mateus, como é mais conhecido, é um publicano, ou seja, um cobrador de imposto público, considerado por sua nação um traidor, como se fora um tipo de leproso social, aqueles com os quais ninguém gostava de estar junto, uma vez que eles eram judeus cobrando impostos para os romanos. Mas Jesus, ao vê-lo sentado, chama: Vem e segue-me. Todas as vezes em que Jesus chama, nós precisamos seguir. E em todos os fatos, o mais importante é o chamado de Jesus. E às vezes queremos que Jesus Cristo esteja agindo conosco de forma diferente. Vem e segue-me. Eu aprendo com isso duas coisas principais. A primeira é que não importa qual o seu histórico de vida até agora, Jesus continua chamando você. O amor de Deus não se limita às perspectivas sociais, culturais ou trabalhistas. O amor de Deus é um amor que alcança todas as pessoas. A segunda coisa é que o amor de Deus é tão impactante que às vezes causa constrangimento em todos que estão ao seu redor. É bem provável que até os discípulos ficaram chocados com o chamado de Mateus, porque os próprios publicanos estavam ali juntos e os fariseus perguntaram aos discípulos, dizendo: Olha, vocês não estão vendo o que o mestre de vocês está fazendo? Pois é, ser chamado por Deus causa impacto, porém é o único meio de vivermos em Deus. E o texto conclui dizendo o que diz a mim e a você: não importa qual o seu histórico de vida, não importa o quanto você se sinta alguém envolvido no pecado, de onde você está, Deus pode lhe chamar e lhe tirar daí. Porque Ele não veio chamar sãos, Ele não veio chamar justos, Ele veio como médico aos doentes e chamar pecadores ao arrependimento. E esse chamado de Deus é para mim e para você. Que Deus nos abençoe. Eu sou o pastor Claudiano Costa, servindo a Deus e aos irmãos, a partir da Igreja Batista em Luiz Correia, no Piauí.